Salmo de número 23. Abra a sua Bíblia, leia, certamente será projetado no telão, nos monitores, você também pode fazer uso para a leitura. Assim nos diz a palavra do Senhor, no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Retornem aos seus lugares, por favor. Queridos irmãos, minhas irmãs, a tradição judaica atribui a Davi a autoria do Salmo 23. Davi é o personagem mais citado em toda a Bíblia Sagrada. 1105 vezes a Bíblia cita Davi. Além de ser o personagem mais citado nas páginas sagradas, Davi também é o personagem que a Bíblia utiliza o maior número de páginas para narrar a sua história. Senão, vejamos que desde 1 Samuel capítulo 16 até 1 Reis capítulo 2 narra a história de Davi. Não parando aí, desde 1 Crônicas capítulo 2 até o capítulo 29 de 1 Crônicas é utilizado para narrar a história de Davi. De maneira que Davi é o personagem mais citado em toda a Bíblia e é o personagem que a Bíblia usa o maior número de páginas para narrar a sua história. Temos algumas preciosas informações a respeito deste tão notável rei, deste tão distinto homem de Davi. A primeira informação que nós temos é que Davi, ele foi pastor de ovelhas. Quando Samuel vai à casa de Jessé, para dentre os filhos prover o próximo rei de Israel, a Bíblia diz que ele indaga a Jessé: acabaram-se os mancebos? E em 1 Samuel capítulo 16, e o versículo de número 11, está a resposta de Jessé, dizendo: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Além de ser pastor de ovelhas, a Bíblia também nos informa que Davi foi um exímio músico. Quando Saul estava perturbado com seu espírito exaltado, procuraram acalmá-lo através de uma terapia musical. E quando estavam procurando um músico, um dos jovens que ali estava disse, e está registrado em 1 Samuel capítulo 16 e o versículo 18: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar
sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, o Senhor é com ele. Além de pastor de ovelhas e de um exímio músico, Davi também é citado na Bíblia como um patriarca. Observem os irmãos que no dia de Pentecostes, após a chegada, a descida do Espírito Santo, Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar. E Lucas registra a pregação de Pedro no livro de Atos. No capítulo 2 e no versículo 29, Lucas diz que ele diz registra as palavras de Pedro dizendo: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos acerca do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e entre nós está a sua sepultura. Além de ser pastor de ovelhas, exímio músico e patriarca, Davi também é citado nas páginas sagradas como profeta. Nesta mesma pregação, em Atos capítulo 2 e versículo 30, Pedro diz: sendo, pois, ele, referindo-se a Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Então, Davi é pastor de ovelhas, exímio músico, patriarca, profeta, mas também a Bíblia nos diz que Davi, além de ser patriarca, profeta, exímio músico, pastor de ovelhas, todos nós sabemos que ele foi um grande poeta. Infelizmente, nós não temos acesso a todas as poesias escritas por Davi, senão aquelas que foram canonizadas e estão no cânon sagrado, aqui no livro dos Salmos. Vejam os irmãos, que já no texto original, traz Davi como autor de 73 salmos. O texto original já traz Davi como autor de 73 salmos. E quando nós vamos para as páginas neotestamentárias, nós encontramos o Novo Testamento apresentando Davi como autor de outros 2 salmos. Se não, observem Atos capítulo 4 e o versículo de número 25, que está escrito, que disse: pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Essa citação é a citação do Salmo de número 2. Logo entendemos que Davi também foi autor do Salmo de número 2. E quando nos deparamos com Hebreus, capítulo 4 e o versículo 7, o escritor anônimo, ele diz: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Esta citação de Hebreus 4 e 7 é a citação do Salmo 95. Então, Davi também é o autor do Salmo 95. Os 73 salmos que traz no título Davi como autor, unido a esses outros 2 salmos, dá a Davi a autoria de 75 salmos,
dos 150 que estão inseridos nas páginas sagradas. Entre os 75 salmos que Davi escreveu, está o Salmo de número 23. E é importante que eu diga-lhes que este salmo, o Salmo de número 23, ele tem duas categorias. A primeira categoria, e que nós precisamos de ressaltar, é que ele é um salmo messiânico. O Salmo 23, quando destaca a figura do pastor, ele aponta, ele distingue, ele apresenta, ele coloca em destaque a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós lemos João, capítulo 10 e versículo 14, o Senhor Jesus mesmo, ele se apresenta dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 20, o escritor diz: ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor de ovelhas. E Pedro, quando escreve sua missiva no capítulo 5 e no versículo 4, ele diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Logo, entendemos que Jesus, ele é o bom pastor. Jesus, ele é o grande pastor. Jesus, ele é o sumo pastor. Jesus está inserido no Salmo 23. Se você pode esta noite, com liberdade, levante uma de suas mãos e adore ao bom pastor. Adore ao grande pastor. Adore ao sumo pastor. Ele é Jesus. O Salmo 23, além de ser um salmo messiânico, ele é também um salmo de confiança, pois neste salmo, Davi deposita, expressa sua total confiança no Senhor, nosso Deus, o grande pastor. Este salmo, o Salmo 23, ele alcançou um lugar supremo na literatura religiosa. O Salmo 23, ele tornou-se o salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. Por vezes, nós encontramos nas casas banners com o Salmo 23, panfletos que trazem o Salmo 23. Quantas vezes já cheguei em igrejas que tem no púlpito uma Bíblia aberta no Salmo 23. É um salmo que alcançou, sem sombra de dúvidas, um lugar supremo na literatura religiosa. É o salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. E quando eu me refiro ao Salmo 23, eu digo que o Salmo 23, ele é bálsamo para o ferido, ele é bússola para o viajante, ele é âncora para o navegador, ele é pedra preciosa para o minerador, ele é melodia para os músicos. O Salmo 23 é perfume para o florista. O Salmo 23 é palavra de Deus para o nosso coração esta noite. Quando perguntaram a Moody a respeito do Salmo 23, Moody disse:
bendito seja o dia que nasceu o Salmo 23. Quantos podem levantar as suas mãos e, como mude, adorar a Deus pelo Salmo 23? Bendito seja o dia que nasceu o Salmo 23. Bendito seja o dia que nasceu o Salmo 23. Glória a Deus por sua preciosa, contundente, infalível e poderosa palavra. O Salmo 23, ele está dividido em duas partes distintas. A primeira parte apresenta o Senhor nosso Deus como pastor de ovelhas. Vejam outra vez, os versículos 1 ao 5 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o versículo 5 e o versículo 6, a segunda divisão deste salmo, apresenta o Senhor como um exímio anfitrião oriental, quando o salmista diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mais próximo da tradução original, na presença dos meus provocadores. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Todos os dias, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Oh, exalte ao Senhor nosso Deus, porque a bondade e a misericórdia lhe segue todos os dias, a fim de que você habite na casa do Senhor por longos dias. Dentre as muitas declarações de Davi no Salmo 23, chama a minha atenção esta noite a declaração do versículo 1, quando ele declara dizendo: Adonai roi lo exar, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Adonai roi lo exar, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Pode faltar, amigos, mas o Senhor não te faltará. Pode faltar dinheiro, mas o Senhor não te faltará. O cônjuge pode faltar, mas o Senhor não te faltará. Pode faltar influência política, mas o Senhor não te faltará. Pode faltar influência religiosa, mas o Senhor não te faltará. Pode faltar tudo na vida, mas o Senhor não te faltará. Ele te trouxe hoje aqui para te dizer: se andares e passares pelo fogo, a chama não vai arder em você. Se passares pelos rios, você não vai submergir. Se passares pelas águas, você
você não vai se afogar, porque eu, o Senhor, sou contigo por onde quer que você andar. Ele te trouxe esta noite aqui para te dizer: eis que estou convosco todos os dias bons e os dias não tão bons, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele te trouxe hoje aqui para te dizer: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estarei com você todos os dias. Adore a presença de Deus na tua vida. Adore a presença de Deus na tua vida. Adore a presença de Deus na tua vida. Jogue as suas mãos lá em cima e adore a presença de Deus. Ele está conosco, Ele está aqui, Ele está todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Ele não nos abandona. Me faz lembrar as palavras de Paulo a seu filho Timóteo, quando ele diz: Demas me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ele diz que Crescente foi para a Dalmácia e Tito para desculpem os irmãos, mas Tito também me abandonou, disse Paulo. Porém, ele diz: Alexandre o latoeiro me causou tantos males, guarda-te também dele. E depois ele diz: quando eu estive lá perante o tribunal, eu olhei para os lados e eu não vi ninguém, todos me abandonaram. Ele reclama a solidão, não havia ninguém, todos me abandonaram. Mas ele diz: mas quando todos me abandonaram, o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Lembre-te esta noite, o Senhor não te faltará, o Senhor vai te assistir, está chegando assistência de Deus para a tua vida. O Senhor vai te assistir e não vai te abandonar, vai te fortalecer. Quando Davi declara: Adonai, Roi, Lo Exar, o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Ele o faz por duas razões distintas. A primeira razão, ele o faz em função da idolatria generalizada que estava em torno de Davi e de Israel. Lá no extremo sul estava o Egito. O Egito tem uma principal divindade que é Ra. Lá no norte estavam os sidônios. E os sidônios também têm uma principal divindade que é Astarotes, Baal. Lá no leste estavam os filisteus. E os filisteus também tinham uma principal divindade que é Dagon. Lá no oeste estavam os filhos de Ló, estavam os amonitas. E os amonitas têm uma principal divindade que era Moloque. Também estavam os moabitas. E os moabitas tinham uma principal divindade que é Camus. E naqueles dias, para aquele povo, a principal divindade da sua nação era considerada o seu pastor. Mas Davi, ele olha para a idolatria em volta e ele diz: não é Dagon, não é Camus, não é Moloque,
não é Astarotes, não é Baal, não é Ra. Yahvé Roi, Adonai Roi, o Senhor é o meu pastor. Eu lhe convido a entronizá-lo esta noite. Levante a tua mão e adore ao único e poderoso Deus, o Deus verdadeiro. Ele diz esta noite: eu sou, e fora de mim não há outro. Operando eu, quem impedirá? Ele é o Senhor teu Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Portanto, esta noite a Ele seja o trono, a Ele seja o cetro, a Ele seja a coroa, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o levantar de mãos na igreja, a Ele seja o culto, a Ele seja o glória a Deus, do mais simples até o mais erudito nesta noite. A Ele seja o aleluia, a Ele, para Ele e por Ele seja toda a ação, todo o movimento, tudo que acontece aqui, não a nós, não a nós, mas ao seu nome damos glória, a Ele glória. Ninguém deve comparecer diante dele de mãos vazias. Eu lhe pergunto: o que é que você trouxe para ele esta noite? O que é que você trouxe? Trouxe glória? Entrega o glória. Trouxe aleluia? Entrega o aleluia. Está cheio do Espírito Santo? Fale e adore em novas línguas, em línguas estranhas, batizados com o Espírito Santo. Adore-o esta noite. O que é que você trouxe? Alguém trouxe aqui esta noite. Tem alguém levantando as mãos, é porque trouxe. Tem alguém abrindo a boca e dando glória a Deus, é porque trouxe. Tem alguém dizendo aleluia, é porque trouxe. Você trouxe ou não trouxe? Se você trouxe algo para o Senhor esta noite, entregue tudo. Não entregue com reserva, entregue tudo que você trouxe esta noite. Deixa tudo no altar, deixa tudo no altar. Entregue tudo que você trouxe, entregue tudo. Se não trouxe, não trouxe, mas quem trouxe, entrega. Glória a Deus. Ninguém vai te impedir de entregar. Entrega o que você trouxe a Ele. Em segundo lugar, quando Davi faz esta declaração: Adonai Roi, Loexar, ele está assumindo a sua condição de ovelhas. E na condição de ovelha, ele está declarando a sua total dependência de Deus. E Davi, mais do que ninguém, ele tem propriedade para falar a respeito disso, porque ele foi pastor de ovelhas. E nós devemos entender que as ovelhas nos dias de Davi era muito diferente das ovelhas nos nossos dias. Nos dias de Davi, as ovelhas era gado vácuo. Hoje, elas são criadas em piquete, estão protegidas por cerca, têm pasto à sua disposição, têm água à sua disposição. Mas nos dias de Davi, ela dependia totalmente do pastor. Em primeiro lugar, ela dependia do pastor para se proteger. Ela era protegida pelo pastor. A ovelha, ela não tem elementos de defesa em si. A ovelha não tem garras. A ovelha não tem galhadas. A ovelha não tem dentes caninos. Ela depende do pastor para protegê-la. Davi sabia disso.
Quando ele chega para dar testemunho a Saul, ele diz: eu estava cuidando das ovelhas e veio um urso e eu corri para protegê-la. Eu estava cuidando das ovelhas e veio um leão e eu corri e arrebatei a ovelha das garras do leão e defendi e protegi. Ele sabia que quem protege a ovelha é o pastor. Quando Davi declara: o Senhor é meu pastor, ele está dizendo: quem me protege, quem me defende é o Senhor. E eu vim aqui esta noite para te dizer que quem te defende não é trevo de 4 folhas. Quem te defende não é pé de coelho. Quem te defende não é ferradura atrás da porta. Quem te defende é o guarda de Israel. Por falar em guarda de Israel, o Salmo 121 diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá e nem cochilará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, ele é a tua direita. Ele te guardará, e a lua não vai te molestar de dia, de noite, e nem o sol vai te incomodar de dia. Ele te diz: eu te guardarei. Eu guardarei a você, eu guardarei a sua família, eu guardarei a sua empresa, eu guardarei o seu ministério, eu guardarei a sua casa, eu guardarei o teu presente, eu vou guardar o teu futuro. Eu te guardarei de todo mal, eu guardo a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Levante a sua mão para adorar a Deus e receba, pois esta noite eu lhe digo que o feitiço vai voltar para o feiticeiro, a macumba vai voltar para o macumbeiro, e você será protegido, guardado. A ovelha, ela depende do pastor para se dessedentar. Ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. A ovelha não se dessedenta em qualquer tipo de água. Ela não se descedenta em águas bravias. Até porque tanto as ovelhas quanto os camelos, eles passam muitos dias, têm a capacidade de ficar sem beber água. Existem algumas espécies de ovelhas que ficam 5 dias sem se dessedentar. Existem outras que ficam 10 dias sem se dessedentar. Mas quando descem a água para beber, elas demoram bastante, porque ingerem até 9 litros de água. E se ela entrar para se dessedentar em águas bravas, a lã encharca, ela fica pesada e a correnteza leva. A água que a ovelha bebe é águas mansas, são águas tranquilas. E nesta manhã, meu amado, digo nesta noite, Deus está aqui entre nós e o rio está jorrando. Esta manhã, digo esta noite, Jesus está aqui entre nós e Ele te diz: quem tem sede, venha, venha a mim e beba. O problema é que muitos estão tendo sede de chave, estão tendo sede de receber a senha, a promessa, mas não estão tendo sede de Deus. Onde estão os sedentos por Deus aqui esta noite? Levante a sua mão bem alta e sustente-a levantada. Oh, aleluia!
Diga como o salmista no Salmo 42: a minha alma tem sede por ti, ó Deus. Quando é que eu entrarei e me dessedentarei? Aqueles que têm sede de Deus, beba. Quem tem sede, venha e beba. E para encerrar, a ovelha, ela depende do pastor para prover suas necessidades. Lembrem-se de que o bom pastor, o grande pastor, o sumo pastor, ele disse: por que vocês estão andando ansiosos? Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão vestir. Porventura, não é o corpo mais importante do que a veste? E quem foi que te deu o corpo? Essas mãos, esses pés, esse cabelo, esses olhos, esses braços, estas pernas. Quem foi que te deu? Aquele que te deu o corpo te dará também as vestes. Ele diz: não é a vida mais importante do que o alimento. E quem foi que te deu o alimento? Quem foi que te deu a vida? Não te dará também o alimento? E ele diz: olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, mas o Papai do céu alimenta cada uma delas. A cada uma delas. A maior fortuna do mundo não seria capaz de alimentar as aves dos céus por muito tempo, mas o Senhor nosso Deus, Ele alimenta todas elas. Oh, aleluia! E Ele te diz esta noite: o meu braço não encolheu, a minha mão ainda continua estendida. Ele te diz esta noite: o meu celeiro continua cheio, eu não empobreci, eu alimento as aves do céu. Porventura eu não vou alimentar você. Ele te diz esta noite: olhe para os lírios dos campos, eles não tecem, não costuram, não tem alfaiataria. Aí ele dá uma olhadinha na eternidade passada, dele para trás, para buscar qual era o homem que melhor se vestia. E ele encontra Salomão. E ele diz: nem Salomão se vestiu como um deles. Se eu alimento as aves dos céus e visto os lírios dos campos, eu não vou cuidar de você, eu não vou cuidar de você, eu não vou cuidar de você. Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você, Ele cuida de você. Ele te diz: eu cuido de ti, 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 eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido de você. Oh, Ele cuida de nós. Isso me faz lembrar de George Miller, que foi chamado por Deus, e Deus lhe disse: Miller, cuida das crianças abandonadas da Inglaterra no pós-guerra. Miller resistiu por muito tempo, mas não pôde mais fugir. E George Miller se rende e diz: Senhor, eu atendo o seu chamado. Eu vou cuidar das crianças bastardas abandonadas da Inglaterra. E começou o seu orfanato. Uma manhã, quando a casa já estava cheia de crianças, a esposa de George Miller vai até ele e diz: Miller, nós não temos nada
para o desjejum das crianças. Não tem leite, não tem pão, não tem nada. Miller hesitou, lembrou-se da sua oração e disse a Deus: eu atendo o teu chamado, mas não vou pedir nada para ninguém, não vou cobrar para pregar em lugar nenhum. O Senhor me chamou, o Senhor vai prover tudo necessário. E disse à sua esposa: reúna as crianças em torno da mesa. Se reuniram em torno da mesa e começaram a orar o Pai Nosso. E estavam todos orando, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Alguém tocou na porta. A oração foi interrompida. A esposa de Miller abriu a porta e um cidadão disse: aqui é o orfanato de George Miller. Ela disse: é sim. Ele disse: eu estou passando aqui na frente com a minha carroça, com um carregamento de pão e de leite para o bairro da frente. Mas aqui na frente do orfanato, a roda da carroça quebrou. Eu não vou conseguir chegar no bairro da frente. A senhora não quer o pão e o leite que eu trago? Isso mesmo, jogue as tuas mãos para cima, porque o bom pastor te trouxe hoje aqui para te dizer: eu cuido de você, eu cuido de ti. Ou se for preciso, ele quebra a roda da carroça no século 21, mas a vitória, a provisão vai chegar na tua casa, no teu celeiro, na tua mesa. Jogue as tuas mãos lá em cima e adore aquele que é o nosso pastor. Adonai Roi Lo Exar. Se coloque de pé em nome de Jesus. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Levante a tua mão. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe aí o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Senhor, meu Deus e amado Pai, aqui estão as tuas ovelhas, ovelhas do teu aprisco. Somos ovelhas do Senhor. Cuida do teu povo, provê, descedenta, guarda, livra, os abençoa, abraça-os esta noite, em nome de Jesus. O que eu tenho é bem, pois só eu sei do
um abraço no irmão que está aí ao teu lado. Dá um abraço na irmã que está aí ao teu lado. Diga para ele: Deus cuida de ti. O Senhor é o meu pastor. Adonai Roi Lo Exar.